Olá, bom dia meus irmãos, um feliz sábado para todos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. E hoje estamos aqui no primeiro sábado do mês de abril, e um sábado missionário. Todo primeiro sábado é o sábado missionário, e queremos compartilhar aqui com vocês a mensagem, lembrando que hoje, dia 4 de abril, estamos iniciando a Semana Santa. Já estou com a minha camisa aqui, não sei se dá para ver. Camisa da Semana Santa, que fala o tema especial, que é amor escrito com sangue. Bem, meus irmãos, o sermão será com o pastor Luiz Gonçalves, hoje à noite, não percam, certo? Mas eu quero trazer aqui para vocês uma pequena reflexão sobre a mensagem do Evangelho Eterno, que está lá em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Abra sua Bíblia e vamos aqui compartilhar. Será de forma resumida, claro, esse é um tema que teríamos que ter aqui várias horas para poder discernir tudo que tem para ser expressado através desse tema. Mas vamos aqui tentar resumir e fazer uma sinopse da síntese da conclusão, como diz o pastor Rafael, para podermos tirar a lição mais importante aqui desse texto. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 14, no versículo 6 e o 7. E está escrito o seguinte, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Meus irmãos, que mensagem poderosa! Esse texto está relatando a última pregação do Evangelho antes da volta de Jesus. Interessante que existem alguns termos aqui que precisamos entender. O livro de Apocalipse é um livro simbólico. Mais de 90% do livro é entendido de forma simbólica. E quais são os símbolos que nós podemos entender aqui dentro desses dois versículos? Primeira parte, veja só, capítulo 14, verso 6. O apóstolo João viu um anjo voando, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Que anjo é esse, meus irmãos, que está pregando o evangelho? Eu quero dizer que esse anjo sou eu e você, que prega o evangelho, que leva a mensagem de esperança. Por quê? Por que é simbolizado como anjo? A Bíblia nos diz que os anjos, eles desejavam pregar o evangelho. Lá no livro de 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 12, fala que os anjos desejavam pregar o evangelho, mas Deus concedeu aos seres humanos, a mim e a você, um privilégio de poder pregar o evangelho. Lá no evangelho de Mateus, capítulo 28, a grande comissão da igreja, Jesus ele dá a seguinte ordem: ide, portanto, e fazei discípulos, e batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem de Deus, pregar o evangelho, levar a mensagem de salvação. E essa oportunidade foi dada para você, foi dada para mim também. Que bênção, que alegria podemos compartilhar as boas novas, a mensagem de saber que Deus se fez carne, habitou entre nós e veio aqui para nos salvar, para nos dar a eternidade e a certeza da salvação. Então, um versículo também nos fala sobre um evangelho eterno. Que evangelho é esse? Será que é outro evangelho? Não, meus irmãos. O eterno significa que é o evangelho que salva por toda a eternidade. É o mesmo evangelho do reino que Jesus fala, que será pregado o evangelho do reino no mundo inteiro e virá o fim. É o evangelho que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, verso 14. Diz, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, é o evangelho eterno, é o evangelho do reino, é as boas novas de Cristo, é o mesmo evangelho. Não existem duas maneiras de ser salvo, existe apenas uma maneira. E a única maneira de sermos salvos é através de Cristo Jesus, o seu sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Ainda no capítulo 14, versículo 6, nos diz que esse anjo voando, pregando o evangelho eterno, ele leva a mensagem a toda nação, tribo, língua e povo. Repetindo novamente o que está lá em Mateus capítulo 24, que Jesus disse, será pregado esse evangelho do reino no mundo inteiro, então virá o fim.
E hoje, meus irmãos, nós vemos aí o evangelho sendo pregado de forma acelerada. Os anjos voando simboliza a rapidez, a pressa de ser pregado esse evangelho. E nós temos que nos apressar, temos que fazer tudo que estiver ao nosso alcance para alcançar o maior número possível de pessoas. No capítulo 14, versículo 6, versículo 7 ainda, no versículo 7 ele fala o seguinte, que esse anjo está pregando com grande voz, dizendo em grande voz. No original, no grego, significa megafone, que é justamente, algumas pessoas utilizam esse nome, megafone, alto-falante, é a voz intensa, com alegria, com intensidade. A pregação do evangelho devemos fazer com ânimo, com coração, com prazer de poder ver pessoas sendo salvas para o reino de Deus. Não sei se você já teve essa experiência, meus irmãos, mas não existe nada mais gratificante do que ver pessoas sendo salvas para o reino de Deus. Não existe nada nesse mundo que se compare. Você vê o poder do evangelho, a palavra de Deus ali, transformando os corações, fazendo a pessoa uma nova criatura em Cristo, mudando o seu jeito de ser, mudando sua personalidade, seu caráter e o seu coração. Então, temos que pregar com intensidade, com alegria. Temos que ir com a certeza que Deus está conosco. Inclusive, no capítulo 28 de Mateus, versículo 20, Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estaria conosco quando? No contexto de missão, no contexto de pregar o evangelho. Quando você sai para pregar o evangelho, Jesus está juntinho de você, lhe usando poderosamente. Então, temos que pregar com essa alegria, com essa intensidade, com grande voz. E ainda no versículo 7, qual é a mensagem desse evangelho? E eu queria aqui analisar, meus irmãos, a última parte, no versículo 7, diz o seguinte: temei a Deus. O que significa temer a Deus? Será que é ficar com medo de Deus? Interessante, lá no livro de Eclesiastes, no último capítulo, no capítulo 12, Salomão, rei Salomão, filho do rei Davi, ele finaliza o livro de Eclesiastes dizendo o seguinte: a suma de tudo é temer a Deus e guarda os seus mandamentos. Temer a Deus, meus irmãos, está relacionado com obediência, obedecer a Deus, mas obedecer com alegria, obedecer com o coração, obedecer com prazer, porque esse é o desejo de Deus. Temer a Deus não é ter medo, mas é obedecer. E ter medo, claro, aqueles que não estão com Jesus, porque realmente vai ser uma situação triste para aqueles que não se entregarem a Jesus. Voltando aqui, capítulo 14, versículo 7, temer a Deus e dar-lhe glória. Fazer tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele morreu por cada um de nós, sofreu o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário, derramou seu sangue ali, seu sangue precioso, para nos salvar. Nenhum de nós éramos dignos de nada. Deus enviou seu Filho Jesus, não porque nós merecêssemos, mas porque Ele nos amou primeiro. Então, tudo que nós fazemos para a glória de Deus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. No versículo 7 aqui, Ele nos diz por que devemos temer a Deus, por que devemos dar glórias a Deus. E aqui Ele nos diz o seguinte: pois é chegada a hora do seu juízo. É chegada a hora do juízo de Deus. Meus irmãos, estamos vivendo aí os últimos dias da história da humanidade. Jesus está voltando. Glória a Deus por isso. Jesus está voltando. E Deus quer que você esteja preparado. Deus quer que eu esteja preparado. Estamos vivendo aí os últimos minutos, os últimos segundos da história da humanidade. E isso é motivo de alegria para todos nós. Porque quando Jesus voltar, meus irmãos, irá se realizar a nossa bendita esperança, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que irá nos buscar para a eternidade. E nós estamos vivendo o tempo do juízo. Por quê? Porque quando Jesus voltar, já estará definido quem vai estar com Ele no céu e quem não vai estar. Porque quando Jesus voltar, não vai mais haver oportunidade. O dia de aceitar Jesus é hoje. O dia de se entregar a Cristo é hoje, é agora, meus irmãos. A porta da graça está aberta. Estamos vivendo aí o tempo do juízo. O que? Jesus está intercedendo por nós. À direita de Deus, o Pai, está Jesus Cristo intercedendo por cada um de nós. E todos aqueles que aceitam a Cristo, que se arrependem dos pecados, aqueles que entregam a vida nas mãos dele, têm a certeza do perdão e da salvação.
Então, meus irmãos, o dia de buscar Jesus é hoje. Estamos vivendo o tempo do juízo. E aqui no versículo 7 ele continua. Qual é a maneira de vivemos no tempo do juízo aí, preparados para a volta de Jesus? Escutem bem, meus irmãos. Está escrito aqui: e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorar a Deus. São dois pontos aí muito importantes, que sempre a Bíblia dá ênfase, desde do livro de Gênesis até Apocalipse, a questão da obediência e adoração. O inimigo, meus irmãos, ele faz tudo para que você não obedeça a Deus, para que você não guarde os mandamentos de Deus. Ele faz tudo para que você relaxe com respeito à sua devoção, sua comunhão com Deus, para que você não tenha realmente o temor a Deus, a obediência a Deus. Por quê? Porque ele sabe que Deus, que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, ele é digno de adoração. Agora, interessante, eu queria analisar com vocês aqui a última parte do versículo 7. Aonde na Bíblia está escrito aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas? Me ajude aí. Estão lembrando? É isso mesmo. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 8, quando fala sobre o quarto mandamento da lei de Deus, que diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sábado é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Mas interessante, em Êxodo não fala as fontes das águas, fala que ele fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Olha aí a pegadinha, veja só aí. Então por que aqui em Apocalipse está falando sobre as fontes das águas? Meus irmãos, lá no livro de Gênesis, quando fala sobre o dilúvio, que foi quando esse mundo foi destruído por águas, que Jesus fala que nos últimos dias, antes da vinda de Cristo, será semelhante aos dias de Noé. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que será assim também, nos dias da vinda de Jesus, será semelhante aos dias de Noé. E no dia do dilúvio, sabe o que aconteceu? Romperam-se as fontes das águas. É no texto da Bíblia que está repetindo o que está aqui em Apocalipse. Está lá em Gênesis, quando fala sobre o dilúvio. Romperam-se as fontes das águas. Então, meus irmãos, Jesus quer que nós estejamos prontos. Quer que nós sejamos os anjos para pregar o Evangelho. Jesus quer que você esteja aí à frente, com alegria no coração, com a certeza que você foi salvo e também para salvar. Você nasceu para salvar. Você nasceu para ser usado por Deus. Então, meus irmãos, meu apelo aqui nesse sábado, nesse primeiro sábado que estamos aqui compartilhando a palavra, deixa o Espírito Santo te usar. Seja aí um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Pregue a palavra. Seja esse anjo aqui de Apocalipse, levando a mensagem onde estiver, através do seu celular, através de todos os meios de comunicação que estiver ao seu alcance, ou para a sua família também, para os seus vizinhos. Faça a sua parte. Jesus fez o que nós não podíamos fazer, mas Ele nos deu esse privilégio de fazermos também a nossa parte, colaborarmos para que muitas pessoas sejam salvas para o reino de Deus. Um feliz sábado, que Deus abençoe você e sua família, e nós queremos finalizar aqui fazendo uma oração. Feche seus olhos, vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por termos aqui meditado na Tua Palavra. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos também pregar o Teu Evangelho. E hoje, o primeiro sábado, sábado missionário, Senhor. E além de ser o sábado missionário, iniciando a Semana Santa, que sejamos Teus instrumentos aqui, Senhor, para levar essa mensagem aos nossos parentes, aos nossos amigos, e todas as pessoas que estiverem, Senhor, ali ao nosso alcance, que façamos o melhor para a honra e glória do Teu santo e eterno nome. Dá-nos a Tua bênção, perdoa os nossos pecados, transforma a nossa vida, é o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe, fique na paz, até mais.